Olá, eu sou a professora Aline Camacho e hoje nós vamos falar sobre os períodos da história. Todos nós nos relacionamos com o passado, através da memória individual, mas também através do convívio com pessoas mais velhas e do contato com registros materiais de um período anterior à nossa existência. Por exemplo, através de fotos, leitura de cartas. Logo, fazer parte de uma sociedade significa situar-se em relação a esse passado. E a história nos possibilita analisar e perceber as mudanças, as continuidades, os momentos de ruptura e também os momentos de permanência. Para analisar a história, os historiadores fazem um recorte do período que se pretende estudar ou analisar, facilitando a sua análise. Vamos entender melhor? Quando fazemos pesquisa, é necessário adotar demarcações de tempo, em anos e séculos, baseados no calendário cristão, que se inicia com o nascimento de Jesus Cristo no ano 1 até os dias de hoje. O período anterior ao nascimento de Cristo é feito em contagem decrescente, do maior para o menor, e utilizamos a abreviatura AC, que significa antes de Cristo. Mas fique atento, essa contagem decrescente é feita por nós para organizarmos o estudo histórico. Os gregos, os egípcios, os romanos e outros tantos povos não faziam a contagem do tempo dessa forma. Para identificarmos os séculos, existem algumas regrinhas básicas. Vamos lá? No caso do ano 5, é bem simples. Se um século tem 100 anos e eu estou no ano 5, é claro que eu estarei no século 1. No caso do ano 2000, a gente tem um detalhezinho. A gente vai cortar os 2 últimos zeros. Todas as vezes que aparecer um ano que tenha 2 zeros no final, esses 2 zeros serão cortados. Então, eu descubro o século que pertence a esse ano. No caso, século 20. E no caso do ano 2020, eu vou fazer a mesma coisa, mesmo ele não tendo os 2 zeros. Eu corto e acrescento 1 ao 20 da frente. Então, eu vou somar 20 mais 1, século 21. Com a demarcação do tempo, o historiador examina a produção econômica, social, política, cultural e também as relações que se estabelecem entre elas, levando em consideração o contexto na qual a sociedade estudada se encontrava. Para organizar tantas informações sobre um período muito extenso da vida humana na Terra, a história foi dividida em períodos, marcados por fatos históricos importantes que delimitam os períodos da história, ou seja, quando o período se inicia e quando esse período termina. Vamos entender melhor? Eu montei para vocês um esquema que vai fazer entender perfeitamente. No caso da pré-história, a gente conta como o primeiro período. E por que ela se chama pré? Porque na contagem desses antigos historiadores, a escrita ainda não existia. Por isso a gente não contava como história. E ela tem início no momento em que surgem os seres humanos na Terra e vai até mais ou menos 3.000 a.C., com a invenção da escrita. A Idade Antiga se inicia com a invenção da escrita e termina em 476, depois de Cristo, que é justamente quando acontece o declínio do Império Romano. Então, nesse momento, se inicia a contagem da Idade Média, que vai até 1453, com a queda de Constantinopla, que dá início à Idade Moderna. E vai até 1789, com a Revolução Francesa. Em 1789, até os dias de hoje. Ou seja, nós estamos na idade contemporânea. É importante percebermos que a divisão de cada período é baseada em questões econômicas, sociais, culturais, políticas, podendo dessa forma variar.
A divisão tradicional da história que estamos vendo aqui é a utilizada nos dias atuais. Porém, ela é bem criticada pelos historiadores por ser uma visão eurocêntrica, ou seja, a Europa como referência para essa divisão. Logo, podemos perguntar: a queda de Constantinopla teve impactos para a civilização chinesa? Não, né? Claro que a civilização europeia teve uma contribuição em escala planetária para a construção da história, com projeção de valores e domínio econômico, como nenhuma outra teve. Mas não podemos fazer com que a Europa seja o centro do mundo. Agora, vamos conhecer um pouco de cada período histórico. A pré-história é o período da história que corresponde ao surgimento dos primeiros seres humanos em nosso planeta, no continente africano, e dura até a invenção da escrita, de acordo com a divisão tradicional da história. Ela é dividida em 3 períodos. O primeiro deles é o Paleolítico, ou também conhecido como Pedra Lascada. Os seres humanos naquela época eram coletores e caçadores e utilizavam instrumentos de pedra lascada, de madeira e de ossos. Eles eram nômades e se abrigavam em cavernas. Em suas paredes, desenvolveram as pinturas rupestres para relatar cenas do cotidiano. Começaram a usar o fogo e objetos como o arco, a flecha e lanças de ponta de pedra. Com a expansão territorial dos grupos nômades em função das mudanças climáticas, o cultivo de vegetais e a domesticação de animais tornou-se possível. Assim, começaram a surgir grupos sedentários, ou seja, o surgimento de vilas e aldeias possibilitou o desenvolvimento da agricultura, o que chamamos de Revolução Agrícola. Com esse fato, surge o período Neolítico, onde o homem passou a ter mais domínio sobre a natureza. Esse período também é conhecido como Pedra Polida, pois os objetos utilizados eram mais sofisticados. As relações sociais foram se tornando mais complexas, assim como as noções de propriedade privada. As aldeias cresceram, principalmente às margens dos grandes rios, por terem terrenos férteis, como ocorreu no Crescente Fértil, que compreende o território do Antigo Egito e da Mesopotâmia. Nessas regiões, as comunidades cresceram significativamente e começaram a se preocupar com a sua riqueza, que era o produto da colheita. Grupos encarregados da defesa surgem e, no fim desse período, começam a usar os metais. A Idade dos Metais tem início com a fundição do cobre, seguido do bronze e do ferro. Armas mais sofisticadas e produtivas começaram a ser produzidas e novos instrumentos agrícolas bem mais eficientes. Os grandes impérios começam a ganhar forma e, com o surgimento da escrita, a Idade Antiga se inicia. Esse período termina com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 da Era Cristã. É um período marcado pelas grandes civilizações, como os mesopotâmicos, os egípcios, gregos, romanos, persas, entre outros. Grandes construções também fazem parte desse período, como as pirâmides, os zigurates, os templos, entre outros. A estrutura política, social e econômica também tiveram destaque. O episódio que envolve o Império Romano e a sua derrota para os Érulos é o marco para o início da Idade Média. Os historiadores dividem esse período em Alta Idade Média, entre os séculos 5 e 10, onde surge o feudalismo, e a Baixa Idade Média, entre os séculos 10 e 15, onde o capitalismo começa a ganhar forma. Neste período, muitas questões religiosas ocorreram, como, por exemplo, a influência do islamismo. A expansão árabe, a cultura e a arte tiveram destaque, as batalhas entre reinos, o poder da igreja, as cruzadas, a caça às bruxas, a arquitetura gótica, a literatura com canções de gesta que descreviam façanhas dos cavaleiros a partir do século XI. E pensar que um dia alguém ousou chamar esse período tão rico de Idade das Trevas. A Idade Moderna teve seu início a partir de mudanças culturais significativas. Uma renovação que favorecia os valores burgueses em oposição aos valores medievais. Os homens do Renascimento, que consideravam a Idade Média como a Idade das Trevas,
tinham como discurso a libertação através da razão e do conhecimento. A cultura renascentista foi marcante e baseava-se no humanismo. Neste período, valores filosóficos, novas técnicas de pintura, o desenvolvimento de ciências fundamentadas na observação e interpretação da natureza, como a física, a biologia e a astronomia. Muitas descobertas científicas, Galileu Galilei, com o desenvolvimento da física e da matemática, reformas religiosas e as grandes navegações, que trouxeram os europeus para a América. Tudo isso fez parte da Idade Moderna, até que houve a Revolução Francesa, dando início à Idade Contemporânea, e que vai até os dias de hoje. Para refletir, precisamos perceber que as demarcações dos períodos históricos, aquelas que nós falamos anteriormente, não foram fatos que ocorreram do dia para a noite. Todos os fatos passaram por um processo que levou a tal desfecho. A história não é imóvel, nem estática. Ela ocorre o tempo inteiro. E como atividade, pesquise os fatos históricos que demarcam o início e o fim de cada período histórico de acordo com a história tradicional. Também vou deixar um desafio para vocês. Que tal criar a sua divisão histórica? Pode ser em uma folha ou do jeito que eu mostrei para vocês. Escreva os fatos históricos e faça desenhos ou cole imagens representando cada um. Capriche e até a próxima!